As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Falando hoje da Europa, ao vivo, na Som Maior Premium. Alô, Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Delor. Hoje faz um dia muito bonito aqui na Inglaterra. Um sol aberto. As folhas das árvores começam a cair. Estamos no outono. A temperatura muda rapidamente agora. Daqui até o final do ano, as temperaturas despencam. Na semana passada, eu estava lendo um filósofo francês chamado Edgar Morin, e ele conta um caso curioso que aconteceu com ele. Certa ocasião ele estava indo para o trabalho dele e ele viu um acidente. Um automóvel atravessou o sinal e bateu contra uma motocicleta, atropelou um motociclista. Ele correu para ajudar e na hora ele já estava dizendo, censurando o motorista do automóvel pela responsabilidade dele. E ele foi surpreendido tanto pelo motociclista quanto pelo motorista do automóvel. Os dois disseram que ele estava errado, que a culpa, na verdade, havia sido do motociclista, não do motorista do automóvel. E ele ficou pensativo, puxa vida, tá? Ele tinha certeza que ele tinha visto diferente do que eles estavam contando e as outras pessoas ao redor. E aí depois ele pensando, ele viu que ele sempre tomava o lado do mais fraco, achando que sempre o mais fraco está certo, e que isso torceu a maneira como ele entendeu e compreendeu as coisas. Olha, Platão, desde Platão, chegando a Descartes, depois de Descartes, muitos outros filósofos trabalharam essa questão, dizendo que uma das maneiras que a gente tem de evitar certas torções, certos entorces do pensamento, da compreensão, é afastando, por exemplo, os sentidos, afastando o coração dessa história, para que a compreensão se torne fria, razoável, racional. Só que, em filosofia clínica, a gente vê que muitas vezes os sentidos estão certos, muitas vezes o coração está certo e a razão está completamente errada. Muitas vezes as piores torções vêm do intelecto e não dos sentidos. E também pode vir de muitos outros lugares, claro. Veja, o que acontece que algumas pessoas, quando vão debater um assunto, quando vão se deparar com um tema qualquer diante da vida, das coisas, elas acabam torcendo. O que ocorre? Primeiro, algumas vezes, algumas pessoas não conseguem se ocupar daquilo que é central, que é determinante, que está em pauta, e ficam gravitando, girando em torno de coisas periféricas, sabe, dando a impressão de quem está com elas, para quem está com elas, que elas estão alienadas ou que estão tratando de coisas que não têm nada a ver, dizendo coisas que não têm nada a ver. Mas apenas é que o foco de atenção delas costuma derivar para coisas secundárias. Existem também pessoas que têm torções, já propensões. É como a pessoa que tem um carrinho usado, que costuma puxar para a esquerda. Com o tempo ela se habitua com aquele carrinho e nem dá bola mais para isso. Até que talvez se descubra quando estiver dirigindo um outro carro, né? E tal pessoa, às vezes, ela vai conversar com você e você nota, puxa vida, eu falo de determinado assunto, tudo a pessoa puxa para a religiosidade, ou tudo ela puxa para o capitalismo, ou tudo ela puxa para determinado assunto. Isso é uma torção que a pessoa acabou criando na maneira de compreensão das coisas, afetando a própria compreensão dela. Geralmente nos meios nos quais essa pessoa frequenta, os amigos já sabem que a pessoa é mais ou menos assim e tal. Mas existem outros fatores, mais profundos, mais graves, muitas vezes. Há pessoas que promovem essas torções do pensamento diante da insuficiência de dados. Parece que daí a mente delas fica flutuante, procurando raízes. Outras vezes, a própria narrativa causa isso. Aqui os filósofos franceses gostam muito das questões da narrativa, do estruturalismo. Às vezes a gente usa uma comparação, uma analogia, achando que está explicando melhor, esclarecendo o assunto e está torcendo o assunto completamente. Se eu, por exemplo, eu digo para você, para os nossos ouvintes,
uma frase tirada do Camilo Castelo Branco: o sítio, os campos, as árvores. Ele falava muito dessas coisas, né? Ele dizia que isso era o recreio dele. Ora, eu posso estar de fato explicando algumas coisas, mas posso estar torcendo completamente a compreensão dos nossos ouvintes. Muitas pessoas que fazem isso não se dão conta que o próprio exercício do discurso pode torcer a compreensão, não só de quem fala, mas de quem está ouvindo o que a pessoa diz. E claro, tem desde Kant que ele revoga aquela coisa do sujeito ser quem determina a compreensão ou objeto, quando ele coloca tudo em interação. Muitas vezes no consultório facilmente perceptível que algumas pessoas torcem, elas fazem grandes enganos existenciais diante do objeto que se apresenta ao estudo. Por exemplo, essa situação econômica pela qual estamos passando, e que aqui na Europa é gravíssima, certo? O pessoal está realmente preocupado com isso. Muitas vezes, por mais que a mente de uma pessoa esteja ordenada, organizada, ao se deparar com uma economia aos frangalhos, caótica, ela pode também se desorganizar na maneira de entender as coisas. Isso pode acontecer. Por último, a identificação, né? Como é que a gente identifica que há uma torção e não há uma mera interpretação de algo, uma interpretação livre, artística, poética? Existem alguns dados que podem nos ajudar. Por exemplo, uma pessoa que tem como Edgar Morin colocou, havia uma sinaleira para todo mundo, o sinal vermelho tem que parar, o sinal verde você avança. Ora, na hora que alguém, diante disso, depois de ter concordado com essa premissa, começa a distorcer o assunto, provavelmente essa pessoa está fazendo um movimento de torção. Claro que quando se tratar de algo assim objetivo, eu acho que é mais fácil identificar, muito mais do que as coisas internas de uma pessoa, ela com ela mesma. Aí é necessário termos um profundo estudo da historicidade, da estrutura de pensamento dessa pessoa. E não se trata aqui, Adelor, de achar que as torções têm que ser corrigidas. Muitas torções existenciais são maravilhosas e nos ajudam a criar música, a um relacionamento humano mais puro, ou mais amoroso, mais fraterno, enfim. Cada caso será sempre, né, um caso a ser estudado à parte, e segundo as suas premissas e prerrogativas. Quero agradecer a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima